Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, para você que é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e este é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilhei principalmente a minha jornada, no mundo dos investimentos, mas eu criei esse quadro aqui de análise da carteira e hoje a gente vai para mais um episódio. Vou analisar aqui a carteira do Alisson. Vou abrir o formulário da carteira do Alisson, tá, gente? Só pra gente mostrar as informações dele. Então, o Alisson ele tem como objetivo da carteira dele a renda passiva com foco em dividendos mensais, né? E também para aposentadoria, tá? O Alisson investe entre 1 e 2 anos, ele é CLT, trabalha aí como auxiliar técnico em informática, tem 24 anos e faz aportes mensais aí entre 300 a 500 reais por mês, tá bom? Então vamos lá para a carteira dele. O Alisson aqui tá com valor de patrimônio de R$ 20.860,52, um valor investido de R$ 20.387,95, então ele tá aí com a variação positiva de 2%. Aqui, gente, como o Alisson ele me mandou o link da carteira nova, o link depois do novo layout aí, eu não consigo voltar, pra carteira antiga, então a gente vai se acostumar aqui. Como vocês sabem, eu não gosto muito desse layout, mas a gente vai se acostumar aqui. Então aqui ele também já traz, um totalizador aqui de quanto, que essa carteira teve de lucro, tá? De ganho de capital ele teve aí R$ 472,57 e de dividendos recebidos ele teve aí R$ 1.221,66, tá? De total. Então tá aí com uma variação positiva, a rentabilidade dele tá bem bacana, desde o início aí, 19,64%. Então aqui a gente tem a evolução do patrimônio, vou colocar aqui desde o início, ó, ele começou a investir lá em dezembro de 2023, com valor aplicado de R$ 1.400, e foi subindo gradativamente, gente, os valores da aportes aí foram aumentando, e chegamos aqui a outubro de 2025 com valor aplicado aí de R$ 20 mil, tá? Aqui a gente tem a consolidação, dos percentuais da carteira dele, então a gente consegue ver aqui que ele tem 41,12% em ações, é o foco principal dele hoje, 37,32% em fundos imobiliários, 8,70% em tesouro direto, 6,46% em ETFs internacionais e 6,40% em criptomoedas também, tá? Vindo aqui para baixo a gente consegue ver os ativos que ele tem na carteira, então de ações ele tem aí 14 ativos, tá? Com valor aplicado de R$ 8.612,33, tá? Com uma variação negativa aí de 4,7%, tá? Mais uma rentabilidade positiva aí de 10,39%. Então, ele tem algumas ações aqui do setor de bancos, commodities também. Então, ele tem BB Seguridade, tem Banco do Brasil, tem Petrobras, CEMIG, da parte aí de energia, Itaúsa também da parte aí de bancos, uma holding, Caixa Seguridade também, Rony 3, Vale 3, VEG, Engie, Klabin, ele tem essa aqui também que eu não conheço, e tem a Ambev, tá? Dei uma olhadinha aqui, gente, nessa empresa Leve 3, eu vi que ela é da parte ali de motores, de automóveis, motocicletas, enfim. Também tem um payout bacana, pagadora de dividendos com frequência, Acho que essa aqui é as que eu menos conheço aqui, acredito que esteja, essas ações estejam aí dentro do foco principal dele, tá de acordo com o que ele quer, que é dividendos mensais e renda passiva, então essas ações estão bem de acordo aí com o perfil dele. De fundos imobiliários, ele tem 12 ativos, um valor aplicado de R$ 7.740, com 78 centavos, tá com a variaçãozinha aí negativa de menos 0,76% e uma rentabilidade de 6,61%. Então ele tem os principais fundos imobiliários que a gente conhece, VISC, LVBI, VGHF, GARI, MXRF, HGCR, XPML11, CPTS, XPCA, BTCI, Vino e HGLG, tá? Vindo aqui para a parte das criptos, ele tem 2 ativos também, Bitcoin e Ethereum, as principais, criptomoedas aí. Pegou um precinho bem legal, então ele tem com uma variação aí bem bacana. Criptomoedas, ele tá com valor aí investido de R$ 1.367,17, uma variação positiva de 45,3%. Tá com uma rentabilidade bacana também de 93%, quase 100% aí. E a variação aí das criptos também bem interessante, Então, o Ethereum aí valorizou 51% e o Bitcoin 43% aqui na carteira dele, tá? De ETFs, de internações, ele tem o VTI,
tá com valor aí aplicado de R$ 1.330, tá com variação positiva também, de 22,54%. Tesouro Direto, ele tem dois ativos, né, os Tesouro Selic 2029 e o Tesouro IPCA mais 2029, todos com a variação positiva, tá bom? E ETFs aqui ele não tem nada, tá? Acho que provavelmente é porque tá com percentual aqui na carteira dele para ETFs. Se ele tirar esse percentual aqui, vai desaparecer essa aba aqui. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no patrimônio dele, né, pra gente ver aqui consolidadamente como é que tá desenvolvida essa carteira dele. Eu vou olhar aqui para essa parte aqui, que é a exposição ao exterior. Então aqui na parte de exposição ao exterior, né, ele tá com uma exposição de 12,93% no exterior, em contrapartida, uma exposição de 87,07% aqui no nosso ambiente nacional, né? Aqui ele tem uma consolidação também das ações, né? Então a gente consegue ver que ele tá com uma concentração bem grande aqui na BB Seguridade, né? De 29,9%, representando aí da carteira dele, em contrapartida que a Ambev aí tá com 1,24% de representação. Aqui na parte dos fundos imobiliários a mesma coisa, ele tá com 25% da carteira dele exposta em VISC, e é apenas 2% da carteira dele em HGLG, tá? Aqui na parte das criptomoedas, a gente consegue ver que a maior parte, né, do valor dele está no Bitcoin. Ele tem apenas um ETF internacional. A parte aqui também do Tesouro Selic, ele está mais exposto ali ao Tesouro Selic 2029. E o Tesouro IPCA representa aí 22,81% da carteira dele. Dando uma olhadinha aqui na rentabilidade dos últimos 12 meses. Então, a rentabilidade da carteira dele hoje está em 10,89%, tá batendo aí IPCA, tá batendo IFIX, só tá perdendo pro CDI, né, gente? É bem difícil, né, uma carteira assim que investe em diversificação de ativos realmente bater o nosso CDI, uma vez que a nossa taxa está bem em alta, né? Mas considerando aí os 12 meses, eu acho que é uma rentabilidade bem bacana, tá, gente? Considerando desde o início, né, como mostrei para vocês ali no início, ele tá com a rentabilidade de 19,64%, ainda perdendo para o CDI, mas de qualquer maneira tá com a rentabilidade bem boa na carteira dele. Não vejo como ruim, não, apesar de estar perdendo aí para alguns índices, né? Então aqui a gente já mostrou lá no início, né, mas na parte de proventos a gente consegue ver aqui que ele tem, vou até filtrar aqui pelo tipo de ativo, colocando as ações, a gente vê que ele recebe aí, ele conseguiu montar esse calendário, ó, gente, que bacana. Então, ele conseguiu fazer aí um calendário de ações onde ele recebe todos os meses, apesar de que alguns meses ele recebe só apenas alguns centavos, né? Outros meses ele já recebe uma quantia mais significativa, mas de qualquer maneira ele conseguiu aí montar um calendário para poder receber aí todos os meses do ano e tá conseguindo, né? Olhando aqui o histórico, né, dos dividendos que ele recebeu desde 2024 e 2025, a gente consegue ver aqui que em 2024 ele recebeu só R$ 5,49, no final do ano, ali em dezembro de 2024, ele já recebeu R$ 62,77, bem bacana, né, ver essa evolução, e a partir de 2025 ele já começou a receber mais, né, então foi aumentando aí gradativamente à medida que ele foi fazendo os aportes dele, mas no último mês ali, considerando setembro aqui, ele já recebeu aí R$ 83,97, tá? Bom, pessoal, voltando aqui para a parte desses gráficos para fazer as minhas considerações, né, sobre a carteira dele. Eu acredito que a carteira dele, ela tá pouco exposta ao exterior, eu acho que ele pode aumentar aí essa exposição. A gente teve uma baixa, né, gente, no dólar aí, nos últimos meses ele chegou aí a uma das mínimas históricas, né, que ele não tinha atingido há muito tempo aí, a 5,30, né? Então, eu acho que talvez seja interessante ele aumentar um pouquinho a exposição dele no exterior. Ele tá bem concentrado aqui, né? Quase que 90% da carteira dele aqui no nosso ambiente nacional. E a gente sabe que o nosso país ele é muito arriscado, né? Ele é muito volátil. Então, eu acho que seria interessante ele aumentar um pouquinho a exposição dele aí no exterior para pelo menos 30%, tá? Em relação aos ativos, a quantidade de ativos que ele tem na carteira dele. Eu não vou fazer aqui juízo de valor, tá, gente? Dizer se tá muito, se tá pouco. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a ideia mesmo é considerar os percentuais, tá? Eu acho que eu vou trazer uma atenção aqui sempre que eu ver uma carteira assim muito concentrada num tipo de ativo e pouco concentrada em outro, eu acho que é importante ter uma atenção nesse sentido. Então aqui a gente vê que a carteira dele tá com quase 30% aí só no Banco do Brasil e apenas
1% aqui, né, na carteira de ações dele na Ambev. Eu acho que fazer esse balanceamento é importante para que, se por acaso o Banco do Brasil, ou enfim, o BB Seguridade, der aí uma queda, acontecer algo excepcional e ele acabar caindo muito, a carteira dele não sofrer tanto. Então, fazer esse balanceamento, dar aquela distribuída mesmo no valor dos ativos, começar a comprar as ações que você vê que tem oportunidade, que não está muito acima do preço teto, mas que está com pouco percentual, está representando pouco na sua carteira, acho que é importante observar. E aqui a gente vê na carteira dele que tem algumas oportunidades bacanas, né? Então aqui a gente vê que a Petrobras está em queda aqui em relação ao preço médio dele, a VEG também está em queda em relação ao preço médio dele. Então eu acredito que dá para focar aí, dá para tentar concentrar um pouquinho mais em outras ações, né? Colocar um pouquinho mais de dinheiro em outras ações e focar em balancear melhor essa carteira, não deixar muito concentrado em um determinado ativo e pouco concentrado em outro ativo, tá bom? E aqui em relação aos fundos imobiliários da mesma forma, tá? Eu acho que ele também pode concentrar um pouquinho melhor, distribuir, eu quero dizer, um pouquinho melhor os valores, né, dele, os aportes dele em outros fundos imobiliários que estejam também em oportunidade, que estejam aí com abaixo, né, do preço médio, ter uma quantidade interessante de opções, eu acho interessante, tá, gente? Para mim, entre 8 e 15 ativos de fundos imobiliários na carteira tá ok, tá? Até para ter essa distribuição, para ter essa segurança mesmo, né? Se acontecer alguma coisa com o fundo despencar muito, não prejudicar tanto a carteira, então eu acho interessante e até para você ter mais opções. Ah, esse mês a Selic subiu, os fundos de papel estão muito caros, então eu vou tentar distribuir o meu patrimônio e aportar mais no fundo de tijolo, por exemplo. Então, ter opções para você aportar eu acho interessante. Até para você não ir comprando um fundo muito acima do preço justo, né, ali acima, com PVP ali acima de 1, porque isso prejudica muito em relação às carteiras de fundos imobiliários, tá? Então, observar essa parte. Então, eu acho que são esses dois pontos principais aqui na carteira dele. Se expor um pouco mais ao exterior e tentar balancear um pouco mais a carteira. Não deixar concentrado tanto num tipo de ativo e esquecer dos outros ou em uma determinada ação, por exemplo. Aqui olhando, gente, na parte aqui do segmento dos fundos, né? A gente vê que tem uma diversificação bem interessante. Então, ele tem fundos de shopping, híbrido, logístico, papel, né? Fiagros, laje corporativa. Então, eu acho legal também ter isso, ter essa diversificação. Da mesma forma que as ações também é bem diversificada. A gente vê que tem algumas repetidas. Me parece que ele comprou, assim, 2 de cada. Aí 2 de energia, 2 de commodity, né? 2 de mecânica ali, tipo a VEG e aquela outra que também é da parte ali de motores e tal. Então, parece que ele quis dar essa duplicada. Legal também, é só prestar atenção para não comprar tantas repetidas, muitos bancos, muitas commodities, enfim. Eu acho que ficou legal dessa forma, é só manter aportando mesmo nesses mesmos ativos e prestar atenção nessa questão do balanceamento, né? Não pender muito para um lado ou para o outro. Então, eu acho que é basicamente isso, tá? Que eu diria sobre essa carteira. De modo geral, eu acho que ela tá uma carteira boa, tá, gente? Ela tá com uma rentabilidade bacana, né? Tá batendo aí alguns índices. Então, assim, eu acredito que é óbvio que se a gente está muito exposto a um determinado ativo, a gente vai sofrer um pouquinho quando ele sofrer também. Talvez seja isso um dos principais problemas, talvez, dessa carteira, né? Seja em relação à exposição. Mas, de modo geral, eu acho que ele fez bons preços médios e tá conseguindo manter aí a evolução da carteira dele, tá? Então, gente, para fechar, como de costume, fazer aqui uma sugestão do que eu faria na carteira dele hoje para balancear, para deixar ela redondinha. Eu colocaria aqui um percentual de 35% em ações, considerando que ele gosta desse tipo de ativo e também tem um foco aí em dividendos. É um ativo que, além de valorizar, ele também paga dividendos, então eu acho que pode ser um percentual maior aí na carteira. Os fundos imobiliários também cumprem muito bem esse papel, eles têm uma periodicidade, né, no pagamento de dividendos, então, para quem gosta desse tipo de ativo, é uma boa opção, então eu colocaria 30% da carteira dele hoje em fundos imobiliários. Em Tesouro Direto,
10%, criptomoedas aí 5% e 20% em ETFs internacionais, tá, gente? Aqui a gente somando criptomoedas e os ETFs internacionais, a gente fecha aí 25% de exposição ao exterior. Se ele quiser aumentando isso com o passar do tempo, eu acho que o ideal seria aí em média de 30% de exposição, tá, gente? Mas, como essa construção é aos poucos, né, a gente tem aí que considerar alguns cenários, alguns aspectos, como o dólar, por exemplo, o preço do dólar. Então, talvez manter aí 25% pelo menos de exposição exterior é interessante, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero parabenizar aqui o Alisson, né? Um garoto novo aí de 24 anos, que já tem essa mentalidade, já tem um patrimônio interessante, acima da média aí das pessoas, né, da idade dele, e que ele continue focado, né, nesses objetivos. Eu acho que a carteira dele tá indo bem, e se ele continuar assim, com certeza ele vai progredir muito aí. Desejo sucesso, tá, Alisson, nos teus investimentos, e também para você que chegou aqui até o final, quero te agradecer. Te peço que deixe teu like se você gosta desse tipo de vídeo, para você para esse vídeo alcançar mais pessoas. Também se inscreve no canal se você gostou, para você acompanhar aí também a minha jornada, que não é fácil, tá, gente? Tô aí há um pouco mais de um ano investindo, tô com patrimônio aí de 10 mil reais, quase 11, né, de aportes aplicados, e a gente tá na luta, na peleja para sair aí da roda dos ratos, né, da corrida dos ratos aí. Então é isso, se você gostou, não esquece, galera, deixa o teu like, se inscreve no canal para ir acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!